Você já sentiu o peso do abandono em um corredor frio de hospital? Já sentiu o medo de ser apenas um número em uma ficha de papel amassada? Muita gente olha para as fachadas descascadas das UPAs e para as filas dos postos de saúde e enxerga apenas o caos. Mas o que eu vou te mostrar hoje é o que acontece quando as luzes se apagam e o barulho cessa. Existe uma mão invisível que segura a sua quando ninguém mais está olhando. Existe um sistema que, apesar de ferido, é o único que não te pergunta o sobrenome antes de salvar a sua vida. O que você vai ouvir agora não é uma propaganda, é o desabafo de quem viu o impossível acontecer entre o cheiro de éter e o calor de um gesto humano. Fica comigo porque hoje você vai entender por que o SUS é o último bastião da dignidade no Brasil. Mas para o SUS ele é o centro de uma engrenagem que começa muito antes dele chegar ali. O que ele não sabe é que a comida que ele comeu no caminho, naquele pequeno restaurante de beira de estrada, só não o matou porque um agente da vigilância sanitária, horas antes, enfrentou um proprietário furioso para garantir que a higiene fosse respeitada. O SUS estava lá, protegendo o Francisco, antes mesmo dele sentir a primeira dor no peito. O roteiro da vida de quem é humilde no Brasil é escrito com letras miúdas. É a luta para conseguir aquele remédio de uso contínuo na farmácia popular. Aquela pílula que é a diferença entre ver o sol nascer amanhã ou sucumbir à pressão alta. Quando Francisco finalmente é chamado, ele não entra apenas em uma sala de consulta. Ele entra em um santuário de resistência. Ali, o médico, exausto após um plantão de 36 horas, olha nos olhos dele. Não é uma consulta de 5 minutos. É o reconhecimento de um igual. O SUS nas UPAs, nos postos, nos bastidores das inspeções sanitárias, é um gigante que sangra para que o povo não morra. É a mão que organiza a fila do transplante menos a maior do mundo, onde o dinheiro não compra lugar e o coração de um jovem rico pode bater no peito de um Francisco, simplesmente porque ele era o próximo da lista e a vida não tem preço. A história que ninguém te contou aconteceu na madrugada de terça-feira, em um hospital de grande porte, um daqueles que recebe os casos que ninguém mais quer. Dona Antônia estava lá, 82 anos. Nenhum parente na sala de espera, o câncer havia avançado e o corpo dela era uma sombra do que já fora. Ela estava numa maca no corredor porque os leitos estavam lotados. O barulho era ensurdecedor. Médicos correndo, maçãs batendo nas paredes, gritos de emergência. Dona Antônia fechou os olhos e começou a chorar baixinho. Ela achava que morreria ali sozinha, como um grão de areia perdido na tempestade. Foi quando sentiu uma mão quente, firme, segurou a dela. Não era um procedimento, não era para medir a pressão ou colher sangue. Era apenas uma mão. Um enfermeiro, cujo nome ela nunca soube, sentou-se ao lado da maca. Ele não disse uma palavra. Ele não explicou a falta de leitos ou a demora nos exames. Ele apenas segurou a mão dela. Por 20 minutos o mundo parou. O caos do hospital continuava ao redor, mas naquele pequeno espaço entre dois seres humanos, o SUS se manifestava em sua forma mais pura. A humanidade. Aquela mão dizia: eu te vejo. Você importa. Você não está sozinha. Esse é o segredo que ninguém te conta sobre o SUS. Por trás dos números, das falhas de gestão e da falta de recursos, existem milhões de mãos que seguram. É a enfermeira que divide o próprio lanche com o acompanhante que não come há 12 horas. É o técnico de laboratório que agiliza o exame porque sabe que aquela mãe está desesperada. É o motorista da ambulância que voa pelo trânsito como se estivesse carregando o próprio pai. O SUS é a ciência que transplanta órgãos com precisão cirúrgica, mas é acima do tudo o amor que se recusa a desistir de quem a sociedade já descartou. As pessoas falam do SUS como se fosse um prédio velho, mas o SUS é um milagre logístico. É o único lugar onde um transplante de fígado de R$1 milhão é feito de graça para quem não tem um centavo no bolso. É o sistema que garante que, se houver um surto em um restaurante por falta de vigilância, haverá uma rede de hospitais pronta para tratar cada cidadão. É o exame de alta complexidade que demora sim, mas que quando chega, traz alívio da cura. O SUS é a mão que segura a sua no momento da morte, mas é também a mão que te levanta para a vida. Ouvi de um cirurgião que trabalha nos maiores hospitais particulares e também no SUS. Ele disse: no particular eu opero clientes. No SUS, eu opero a minha pátria. Existe uma mística nos bastidores do serviço público que o dinheiro não consegue comprar. É o brilho no olho de quem faz muito com quase nada. É a teimosia de acreditar que a saúde é um direito, não um negócio. Quando você vê aquela cena do profissional segurando a mão do idoso, você está vendo a alma do Brasil. Uma alma que sofre, que é negligenciada por quem deveria cuidar dela, mas que se recusa a soltar a mão de quem precisa. O SUS não é um serviço para pobres.
O SUS é um serviço para cidadãos. É a maior ferramenta de justiça social que este país já ousou construir. Se você pudesse ver o que eu vi nos bastidores, você veria que cada caixa de remédio entregue na mão de uma senhora humilde é um ato de rebeldia contra a desigualdade. Cada transplante bem-sucedido é um grito de vitória sobre a morte. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, e isso não é apenas um dado estatístico. São milhares de famílias que voltaram a sorrir porque o Estado decidiu que a vida delas valia o esforço de um avião da Força Aérea Brasileira cruzando o país na madrugada. Naquela madrugada, Dona Antônia não morreu. Ela sobreviveu para contar que no momento mais escuro de sua vida, descobriu que não era invisível. A mão que a segurou não pertencia apenas a um enfermeiro, pertencia a todos nós. Pertencia a um sistema que, apesar de todas as suas feridas, ainda é o coração batendo no peito do Brasil. O SUS é a prova de que ainda somos humanos. Ele é a mão que segura a sua quando o resto do mundo te solta. Você acredita que isso realmente aconteceu? Que nesse exato momento, em algum hospital lotado, alguém está tendo a vida salva por um gesto simples assim? Já viveu algo parecido? Já sentiu essa mão te segurando quando você achou que não haveria saída? Se isso te tocou, se você sentiu o calor desse relato, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Não para falar de política, mas para falar de gente. Se inscreva no canal A Vida Contada pelo SUS. Mas só se tiver coragem de ver a beleza que se esconde nas cicatrizes da nossa realidade.